Começam a ser definidas as alianças políticas já de olho na disputa pelo governo de Minas em 2014. E uma filiação considerada polêmica no plano nacional pode interferir no cenário estadual. O PT avalia que Marina Silva cometeu um equívoco político. Nós tivemos uma troca desenfreada de partidos, né, só em função de projetos pessoais. Né? O indivíduo quer ser eleito a qualquer custo, aí ele muda para um partido onde ele acha que a conveniência é maior, né? É mais fácil ele ser eleito naquele partido. Já o PSDB mineiro diz que a união da oposição é positiva e o partido está consolidado. Aqui no estado, nós tivemos a grande movimentação, a mais relevante, além de alguns deputados que mudaram de partido, foi a movimentação do presidente da Assembleia, o deputado estadual Diniz Pinheiro. Ele entendeu, achou por bem se deslocar para o Partido Progressista, que é um partido aliado, e ele se coloca como forte candidato a vice-governador na nossa chapa. E o Calil se filiou, é presidente do Atlético, querido pela torcida do Atlético, que é muito positivo, porque traz as pessoas para dentro da política. Para o PMDB, que reforça a união com o PT nacional, no plano estadual, a ideia é a candidatura própria. Nós estamos viajando o estado inteiro e tem ganhado muita adesão à ideia de uma candidatura própria, de uma chapa do PMDB, como uma terceira via, também fugindo da polarização PT-PSDB, e temos levado o nome do senador Clésio Andrade. A vinda do Josué Gomes da Silva, ou do Josué Alencar, também é mais um quadro que reforça o PMDB. Para o PSB, que nas eleições de 2012 elegeu 6 prefeitos de capitais e em 2010 6 governadores, o partido agora deixa de ser coadjuvante. Com certeza o PSB participará de forma ativa nos destinos e no futuro da política de Minas Gerais e do Brasil. Vamos participar com muita serenidade, mas sabendo que o nosso papel agora mudou e a gente vai ter uma importância nesse contexto. O Calil entra participando desse contexto como nome para discutir Minas Gerais, nós temos o prefeito da capital e agora nós temos uma outra realidade nacional. Então, isso tudo fortalece o PSB e dá à população, à sociedade, uma opção diferenciada, que foge de polarizações e traz uma terceira via que talvez seja o grande anseio da sociedade mineira e brasileira. Para este analista político, não se pode desvincular o quadro estadual do nacional. Essa data de 5 de outubro, que representa a primeira fase, que é a filiação e mudanças partidárias, primeira fase da sucessão presidencial, em vez de clarear, confundiu mais o quadro. A união de Marina Silva, da ex-ministra, com o governador de Pernambuco, embolou o quadro sucessório. Os dois pretendem, como disseram, quebrar essa bipolarização política nacional que havia há 19 anos no Brasil, a disputa entre tucanos e petistas. Agora, a tendência é essa terceira via que eles fortaleceram, com Marina e Eduardo Campos, se transformar em segunda via, deixando o Aécio numa situação muito complicada. Daqui para frente, o mineiro Aécio Neves, senador, para se viabilizar como candidato presidencial, ele precisará de recorrer a grandes alianças, as poucas alianças que restam no campo do centro-direita e da direita, e vai brigar com a presidente Dilma Rousseff para ter apoio de aliados comuns, como o PDT e o PP, o Partido Progressista, que é do vice-governador Alberto Pinto Coelho aqui em Minas Gerais. Ou seja, se o PP se ele conseguir atrair o PP para a sua própria candidatura, fortalecendo e viabilizando a sua candidatura, isso pode impactar a sucessão estadual, tendo que uma compensação para que Alberto Pinto Coelho seja o candidato a governador de Aécio Neves, dos tucanos e das alianças que eles têm aqui em Minas Gerais. Após o prazo final para a filiação partidária, outro momento esperado é abril do ano que vem, quando os parlamentares deixam seus cargos para poderem concorrer a outros cargos. E em junho, as convenções definem os nomes dos candidatos para as eleições em 5 de outubro. Quando o assunto é futebol, é hora de irmos direto à nossa redação para conversarmos com Everton Guimarães. Boa noite, dono da bola. Grande Paulo Leite, minha bússola. Ninguém para o Cruzeiro. Do jeito que as coisas vão, nós já podemos afirmar que até com algumas rodadas de antecipação, o Cruzeiro vai ser o campeão brasileiro de 2013, caro Everton. Sim, Paulo, a gente demorou um pouco para admitir isso, e aí porque é questão de ser mineiro, pé no chão, pelas beiradas e tal, mas está muito perto, sim. Depois de mais uma vitória, mais uma goleada, números impressionantes, os números do Cruzeiro, e agora pega um São Paulo na quarta-feira aqui, Paulo, desfalcado, vem sem o Rogério Ceni.
o Luiz Fabiano também não joga, é um time mais novo, mas um time ruim. Palavras de Rogério Ceni. Então, por isso, por essas e outras, é que a gente já pode colocar assim, o Cruzeiro já colocou uma das mãos na taça. Está muito próximo e acredito que no final desse mês, no mais tardar no início do mês de novembro, a torcida celeste já vai comemorar mais um título de campeão brasileiro, viu, Paulo? O empate do Galo, hein, Everton? Foi justo? O time saiu de campo reclamando aí do árbitro do jogo contra o Corinthians. Tem razão mesmo, Galo? Esse árbitro aí, Monique, isso é uma marmota. A gente trabalhou ontem, fez esse jogo pela Band News, mas ele conseguiu desagradar a todos no Atlético, conseguiu desagradar a todos no Corinthians, ou seja, quando o árbitro sai de campo desagradando as duas partes, né, é porque de fato ele fez uma arbitragem muito ruim. Não é? Depois que implantaram essas duas jarras atrás dos gols, aí os lances polêmicos aumentaram. Eles não servem para nada e o clube é que paga a conta. A arbitragem está muito ruim, porque automaticamente quando colocaram essas jarras atrás dos gols, os árbitros correram menos, eles ocupam uma faixa menor de campo. Não é? Isso faz com que a arbitragem fique comprometida. E ontem a gente viu isso. Agora, sobre o jogo em si, eu não achei que foi justo, não. Não achei que foi justo, não. O Atlético criou mais, teve mais posse de bola, chegou com mais perigo. O Cássio foi o grande nome do Corinthians no jogo. Agora, se a gente for fazer uma análise dos dois jogos, em 6 pontos possíveis, o Atlético conquistou jogando com o time de juvenis em São Paulo e com o Expressinho ontem, tomou 4 pontos em 6 possíveis do Corinthians. Ou seja, foi bom enfrentar o Corinthians na temporada, viu, Monique? E o Tardelli perdeu um gol feito, hein? Ele achou que estava impedido, Paulo. Ele respondeu dizendo que eu pensei que estava impedido e tal, mas não estava, né? Bom, na quarta-feira o Cruzeiro vai, no Mineirão, aliás, recebe São Paulo e o Galo vai para Campinas e enfrenta a Ponte Preta. O Atlético enfrenta a Ponte Preta. Quero saber dos seus palpites. O Cruzeiro contra o São Paulo aqui, a grande dúvida é de quanto o Cruzeiro vai ganhar. Ah, mas isso você está desprezando o São Paulo, cuidado, é porco magro, é que suja água, aqueles velhos ditados que são muito usados no interior, nada disso. O São Paulo, quem está dizendo que o São Paulo é ruim é o próprio Rogério Ceni. Falou isso, inclusive, no intervalo do jogo contra o Vitória no último sábado, que eu ouvi. O time é muito ruim, nosso time é muito ruim. Ele falou até um palavrão, que eu não vou falar aqui. Então não sei o que estou dizendo. Então, de quanto o Cruzeiro ganha do São Paulo na quarta-feira é a grande pergunta. O Cruzeiro é muito superior. O São Paulo vive um ano para ser esquecido. O São Paulo ainda figura entre os times que brigam desesperadamente contra o rebaixamento. E por isso o Cruzeiro tem que respeitar o São Paulo. E como é que se respeita adversário? Goleando. Não duvido que isso aconteça na quarta, não. 2-0 já está de bom tamanho. Sobre o Atlético e a Ponte, o Atlético ontem enfrentou um adversário cascudo. O Corinthians é um bom time, veio aqui, marcou e tal, e agora tem a Ponte. Overdose de Ponte Preta. Jogou semana passada, joga nessa próxima quarta-feira. Com uma diferença. Semana passada foi o time reserva, quarta-feira agora é o time titular. Um jogo um pouco mais cascudo. Uma derrota do Galo, um empate não muda absolutamente nada no planejamento do Cuca para o Mundial. E sabe o que é bom isso tudo? É que o Cuca começa a trazer alguns jogadores da base e começa a colocar esses jogadores para jogar. Isso é muito bom e está na hora certa de fazer isso. Tá certo. Muito obrigada, viu, Everton? Um abraço, boa semana. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Fim de semana de final dos Jogos Acadêmicos das Polícias e Bombeiros Militares do Brasil. Belo Horizonte recebeu mais de 2.000 cadetes e alunos oficiais em 6 dias de competições em diversas modalidades. Futebol de campo, futsal, vôlei, basquete, judô e atletismo. O objetivo do evento é a integração por meio da prática desportiva, além do intercâmbio cultural e profissional entre as academias. Todos puderam também participar de um seminário. Diversão, música e serviço marcaram a edição do Band Cidadania no sábado em Santa Luzia. Foi um verdadeiro sobe e desce de crianças. Cama elástica e balão pula-pula fizeram a alegria da garotada. O que você está gostando mais? Do castelinho. Por quê? Porque ele é muito legal. Ana Clara, o que você está achando de poder brincar aqui? Ótimo, é muito gostoso. O Band Cidadania levou não só lazer, mas também prestação de serviços à população de Santa Luzia, na região metropolitana. A gente selecionou essa escola, que é uma das principais escolas aqui públicas da região, para trazer esses serviços. Quando a gente consegue unir
serviço público com comunicação, a gente cumpre o nosso propósito de radiodifusor da melhor maneira possível. Muita gente aproveitou para tirar carteira de identidade, medir a pressão, a glicemia, fazer exame de visão. A Defensoria Pública estará distribuindo cartilhas informativas sobre exercícios de direito e também prestando todo tipo de informação jurídica sobre questões de paternidade, separação, conversão de união estável em casamento, questões envolvendo imóveis. Em um dos lugares mais disputados, as cabeleireiras trabalharam muito. Este é o espaço da beleza. Aqui homens, mulheres e até crianças aproveitam para cuidar do visual. Maria Aparecida cortou o cabelo. Achei ótimo. O pessoal é muito bom, gente boa. O evento foi realizado em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas. Trazer alegria, paz, fraternidade e aliado a isso, tantos serviços essenciais. As crianças, os jovens, os idosos, dentre eles, emissão de identidade, CPF, atendimentos na área da saúde, encaminhamento para emprego, enfim, é realmente um belo momento. E teve também atração musical. A seguir, condenado pedreiro que matou a advogada no bairro Carlos Prates, aqui na capital. E às vésperas do Dia das Crianças, opções de presentes. Agora são 7h12. Aguarde, a gente volta em instantes com mais Jornal Band Minas.